implante não é dente, né? A gente faz muita coisa bacana com implante e óbvio que depois que perde o dente, implante é maravilhoso, mas os dentes são os dentes. Em Hollywood, nos Estados Unidos, os caras o Dr. Pincus, mais precisamente, ele começou a colocar lâminas de cerâmica coladas nos dentes dos atores, dos artistas, para que eles aparecessem melhor nos filmes. Não era tu atender um paciente a manhã inteira, um paciente a tarde inteira, como é na graduação, né? Lá eu via uma rotina clínica que existia, como é que funcionava realmente a clínica. Bora lá então, bater esse papo. Hoje eu estou aqui com o Dr. José Pedro, Dr. Matheus Mielck, para falar um pouquinho mais da história, da trajetória de vocês, contar um pouco mais sobre também a trajetória da Cor, onde nós estamos, até onde a gente vai, como que foi construído tudo. Então vai ser um papo bem leve, um papo bem tranquilo. Vamos imaginar que a gente está numa mesa de bar, né? Pode ser? Concordam que a gente está numa mesa de bar? Pode ser. Então, estamos pertinho aqui, pelo menos. Não, descer a escada ali a gente encontra muito. Então, depois está já marcado. A gente desce a escada e vai um pouquinho para o bar. Por favor, então, doutor José Pedro, se apresente. Quem é José Pedro? Então, eu sou natural de Arroio do Meio e vim para Porto Alegre aos 16 anos para fazer a faculdade de odontologia. Na verdade, fiquei fazendo 2 anos de cursinho primeiro e depois entrei na PUC em 1983 e me formei em 86. Já era um sonho, meu pai é dentista, né? Então já tinha assim um histórico familiar dentro da odontologia, eu já conhecia, eu queria essa área de, clínica, né, médica, enfim. Legal. E aí eu fiz, vestibular, passei, fui primeiro colocado na faculdade. Olha aí. E eu já tinha feito esses 2 anos de cursinho, já estava embalado para estudar, né? Que idade tu tinha quando passou? Eu entrei com 18. 18 anos. Já saiu da escola mesmo e já... E aí fiz a faculdade e na faculdade eu encontrei um amigo, um colega que o pai tinha um laboratório em Miami. E eu, desde antes de começar a faculdade, eu queria estudar nos Estados Unidos. Eu tinha queria, assim, aprofundar o máximo que eu poderia. E lá, naquela época, né, a informação era menos... era mais difícil, né? Como tu buscava informação, né? Na época a gente tinha os livros, né? E tinha... Os artigos ainda, assim, eram muito difíceis, não tinha internet. Revista? Revistas, tinha a biblioteca da PUC, que era bem enxuta, assim, poucas revistas, enfim, e a biblioteca da URGS era mais onde a gente encontrava mais coisas, assim, para fazer algum trabalho de pesquisa e tal. Legal. De referências mesmo. Mas Miami, vamos voltar para Miami, laboratório lá em Miami. Esse era um laboratório de prótese, né? E eu estava ainda sem muito rumo em termos de especialidade e no finalzinho da faculdade um professor me convidou para dar aula. Naquela época tinha que fazer 2 anos de clínica, né? Se formar, só poderia entrar na especialização depois de 2 anos. E aí ele me colocou na especialização lá e me convidou para dar aula, depois disso eu daria aula. Aí aconteceu essa história com esse amigo meu que o pai dele tinha um laboratório de prótese bem legal, assim, um dos maiores de Miami. E eu tinha que aprender inglês também, né? Que hoje é mais tranquilo também, né? Pela própria internet, enfim. E aí eu fui para Miami, nesse laboratório. E aí quando eu cheguei lá, o cara disse que não ia conseguir me empregar e tal, porque a imigração eu fui como turista, evidentemente, não tinha nada muito formal, assim, né? E aí os caras me disseram que não ia me empregar e tal. E aí eu fui. Esse aí não era o pai de um amigo? Era o pai do meu amigo. Aí sim! E aí eu cheguei lá e disse, agora eu não vou voltar mais, né? Eu me lembro que meu pai tinha me dado $1.000.
Eu acho que era $1.000. Pô, $1.000 na época... Mas também não dava para muito tempo, né? Aí eu fui, assim, as pessoas sugeriam, não, vai lá, faz. Aí lavei carro, fiz faxina e até esse pessoal que fica na sinaleira aí eu vendia... Eles chamavam aqueles protetores de vidro, assim, uma gaitinha aquela. Para não pegar o sol, para não bloquear o sol. Aí o cara viu que eu não ia embora. E nesse mesmo momento, o filho dele, que era um dos principais ali trabalhadores do laboratório, eles brigaram, enfim, e ele resolveu me dar uma chance. Eu comecei fazendo as coisas mais simples e aí acabei fazendo a parte mais nobre, vamos dizer assim, da parte do laboratório, como eu já tinha a faculdade, já tinha noções de anatomia e tal. E nesse laboratório muitos trabalhavam com microscópio, né? Faziam todo esse trabalho de fazer o acabamento dos dentes ali embaixo do microscópio. Eu comecei a usar o microscópio. E já era comum para a época? Não, era uma coisa muito nova, assim, era mais por curiosidade para ver as coisas embaixo do microscópio do que assim entender a razão para usar o microscópio. E aí comecei a usar e fiquei, né, um treinamento, porque na verdade tu olha para outro lugar e vê a coisa aqui embaixo, então tem uma certa adaptação motora, enfim. Sim. E aí fui pegando a coisa. E no final eu estava fazendo praticamente toda a parte de acabamento dos dentes. Eu construía cerâmica, que é uma coisa bem artística, assim, e depois fazia o acabamento desses dentes e dos outros ceramistas também, que o ajuste é uma coisa bem de precisão. Tu fazia mais ou menos era o acabamento? Antes de entregar para o cara, ele precisa ser glaseado, que é um brilho que a gente pinta, bota no forno e tal, e depois vai pro dentista. Legal. Então eu comecei a ter essa parte, aprendi muito, né, da parte de laboratório, e isso faz uma grande diferença. Que massa. Assim, depois no que tu precisa fazer para ter o melhor resultado é muito importante. E pode me corrigir se eu estiver errado, né? Mas isso foi bom, talvez, ter acontecido no início, porque foi a tua formação, né? Foi o início. Exatamente. Foi onde tu já iniciou. Exatamente. Então, fazendo algo que traz a diferença. Faz a diferença, não tem dúvida. Para os teus atendimentos. Eu até ficava meio preocupado, tinha me formado e não estava trabalhando como dentista, e ficava meio, como é que eu vou... Será que eu não vou esquecer? Mas não, aquilo foi foi muito bom. Assim, a parte do microscópio e a parte do laboratório foi um aprendizado assim, que eu certamente me diferenciou para as coisas que eu faço hoje. Que bacana. Quanto tempo ficou lá? Eu fiquei 1 ano, mais ou menos. Teve uma época que eu precisava, para manter o meu visto, eu precisava estudar, e eu começava a trabalhar das 6 da manhã até as 3 da tarde, das 3 da tarde até as 10 da noite eu tinha que estar numa escola. Era obrigado para... Então meus dias eram... tinha uma moto, em Miami chove muito, e às vezes eu chegava molhado, ou... molhado, encharcado. Ou numa ida ou numa volta, era uma bomba d'água e pum! E aí depois consegui comprar um carro. Tá, mas e morando sozinho em Miami? Eu morava com a família deles, os irmãos, né? Moravam já lá em Miami. Eu morei uma época com eles, depois eu fui para um outro lugar morar com outras pessoas, enfim. Dividi um apartamento. Né? Sim, legal. E foi uma belíssima experiência. E aí tu tinha que idade quando tava lá? Eu saí com 22 22 anos. Pô. Solto em Miami. Pois é. Na época era uma coisa bem, assim, muito nova, né? Porque tu chega em Miami e tu começa a olhar aquilo e diz, é igual o filme, né? E aí vê aqueles carrões passando e tal, aquela coisa assim, tipo, e agora? E aí fiquei, né? Eu insisti lá com o cara e foi muito legal. Que massa. Cara, aí eu voltei, depois disso aí que eu fiz a especialização e comecei a dar aula em 1990. E fiquei lá. Formou em 87, então 88 foi para Miami. 87 em Miami, 88 especialização. 90 começou 89 eram 2 anos de especialização e 90 eu fui admitido na faculdade lá. E aí comecei, né? Mas estava sempre com aquela coisa de voltar, né? Porque tinha visto assim talvez hoje seja um pouco ainda mais tenha mais discrepância do nossa vida, nosso mundo aqui do que lá, né?
Mas sempre quis voltar, eu queria fazer mestrado, queria... E sempre mais com a cabeça de voltar para os Estados Unidos para sempre se profissionalizar e buscar conteúdo lá. Porque assim, eles tratam, talvez a maior diferença, assim, que o tratamento que eles dão profissional para odontologia, assim, é um pouco diferente do que é aqui. E agora mais ainda, né? Que as coisas quase que se banalizaram assim no ensino e tudo mais. Então, e aí... Deixa eu só fazer uma pergunta. Tu enxerga que a gente está muito atrás, então? Então, essa é uma coisa que eu às vezes fico pensando também, né? Já que tem agora, né, essa facilidade do fluxo da informação e tal, da internet, as coisas são... Talvez a distância tenha diminuído, mas eu tenho certeza absoluta que ainda existe uma distância. Principalmente na questão da pesquisa, porque como eu fui depois fazer um mestrado, enfim, lá, e trabalhei um pouco com pesquisa, e depois voltei para cá, fiz o doutorado aqui, a diferença que tem entre tu ter praticamente a odontologia nasceu lá em termos científicos e com as pesquisas que foram feitas lá em 1800 e no final do século XIX ali, início do século XX, era ali, né? As pesquisas aconteciam ali. Então os caras têm um século de pesquisas, de linhas, de métodos, de análise, de equipamentos e tal. E a gente tinha isso, e ainda tem, né, uma diferença, embora a gente tenha algumas... desponte em algumas áreas de tecnologia e tal, talvez algumas outras que sejam mais seja mais fácil, né, os equipamentos, enfim, e o próprio conhecimento. Lá tu notava essa diferença, né? A pesquisa que se faz aqui ainda não é a pesquisa, pelo menos na odontologia, não é a pesquisa que se faz lá. Existe uma história, né, um cerne, né, que orienta a pesquisa dos caras, enfim, eles trabalham com as grandes empresas do mundo inteiro, diferente, né? Sim. Boa, legal. Foi uma introdução, né? Porque tem muita coisa para contar sobre a história do Dr. José Pedro mais ainda. De 40 anos aí. Então, mas vamos conhecer um pouco mais agora da história do seu Dr. Matheus. Conta um pouquinho aí então, doutor. Pois então, eu sou natural de Bagé. Minha família toda mora lá ainda. Eu vim para Porto Alegre para fazer a faculdade aqui. Fiz a minha graduação toda na PUC, onde eu conheci esse rapaz aqui. Foi meu professor no 3º ano da faculdade. Pô, que legal, não sabia? Sim, foi meu professor. E desde a época de faculdade, assim, nós começamos uma amizade um pouco conturbada, digamos assim, né? Porque ele sempre foi um professor... Vamos ver as histórias. Sempre foi um professor extremamente rígido. Aquele professor que cobrava, aquele professor que exigia. E aí eu já tinha aquele receio, cara, primeira vez com ele, tomara que ele não seja o meu orientador de largada já, né? Dito e feito, né? Foi lá puxar os nomes orientados do Dr. José Pedro. Matheus o primeiro, eu, tá, beleza, vamos lá, né? O cara sempre bem elegante, arrumado, enfim. Foi, esse cara aí deve ser um baita de um prepotente, né? Mal. Exatamente. E aí foi, beleza. Cara, sempre fui acredito que sempre tenha sido um aluno bem dedicado, né? Tentava sempre aplicar a máxima excelência que eu poderia. Legal. Diante do que era me proposto. Enfim, fazia os trabalhos ali e tinha que chamar ele para olhar, né? Para orientar e tal. Chegava lá, dava uma olhadinha e saía, né? Não falava nem se estava ruim, nem se estava bom. Uma olhadinha e saía. Beleza. Passava caso e caso. Olhadinha e saiu. Eu falo, cara, e aí? Tá bom? Tá ruim? Ele, não, tá bem bom. Assim, tá bem bom pra ele era nota 10, entendeu? Excelente, o cara crítico pra caramba. Enfim, aí fomos criando um certo vínculo de amizade, enfim. E ia nos meus aniversários e tudo mais. E aí chegou um momento que ele assim, cara, me acompanha lá no meu consultório. Os dias que tu não tá na faculdade, vai lá. Que legal. E eu fazia isso. Acompanhar e trabalhar ou não? Vem aprender mais? Só ia lá acompanhar ele atendendo. Então, essa bagagem que eu peguei nesse
período de apenas estar olhando, por mais que eu não tinha visto ainda tudo que ia passar na faculdade, enfim, mas na hora que eu me formei, me alavancou muito para frente. Que legal. Porque eu via a verdade ali, como é que era, não era tu atender um paciente a manhã inteira, um paciente a tarde inteira, e como é na graduação, né? Lá eu via uma rotina clínica que existia, como é que funcionava realmente a clínica. Então eu via como ele trabalhava, a maneira com que sentava, a maneira com que se portava, a maneira com que respondia para os pacientes. E eu vendo aquilo ali, eu tinha para mim, assim, lá no início da faculdade, eu falei, cara, é um cara que eu quero me espelhar. Legal. É um cara que eu quero, quando eu me formar e tiver lá minhas especializações, enfim, é um cara que eu quero me espelhar, é um cara que eu quero seguir a mesma linha dele, porque eu vi que ele é um cara extremamente inteligente, é um cara que tem, digamos assim, um conhecimento enorme e faz muito bem. Tem uma mão, assim, que, digamos, duvido que algum dentista de Porto Alegre seja melhor que ele. Não é puxar saco, porque... mas é a verdade. Obrigado. É verdade. Que legal. Então, muito eu aprendi com ele já nessa época de graduação. E aí, depois, cara, nossa amizade seguiu, ganho sempre dele no tênis, enfim, temos essa rivalidade aí. Mas, diante disso, às vezes eu deixo ele ganhar para seguir tendo jogo. Para seguir tendo jogo, né? Seguir amigo também, né? Mas, enfim... Exatamente. Deixa eu só fazer um parênteses na tua apresentação. Por que tu fez isso com o Matheus? Por que tu puxou ele para ele te acompanhar? Mesmo ele sendo um aluno, tu poderia ter feito... Quantos alunos eu imagino, né? Desde 1990, 70 por ano. Faz o cálculo para ver. E, na verdade, foi sempre uma coisa que eu procurava alguém, né? Para me ajudar, para colocar na clínica. Meus filhos não tinham seguido a profissão, e aí eu pensava em alguém que pudesse seguir, né, esse trabalho, que pudesse... Tu queria fazer passar como teu eu conhecimento faço, realmente para alguém, e o Matheus se destacou e tu, esse guri... Isso aí. Esse guri tem futuro. Isso. Deixa eu botar ele no meu microscópio aqui para moldar um pouquinho. E foi muita gente que passou pela minha mão, assim. Claro, teve vários, alguns deram aula na especialização. Eu tinha um curso de especialização na Associação Brasileira, na ABO, e aí eu convidei alguns também que foram ex-alunos, que tinham... Mas o Matheus agora me parecia que tinha, assim, além da capacidade técnica, enfim, profissional, pessoalmente era um cara que eu gostava, assim, né? Sério, dedicado, um cara que era... uma distinção ali dentro do contexto lá. Era alguém que tu gostava de passar o dia, então, cara, por que não ajudar? Aí. Volta aí, Matheus, então, para tua jornada. Enfim, e aí me formei, e aí a gente batia um papo, Bey vai trabalhar comigo, enfim, né? Tinha essa... Em seguida que eu me formei, eu falei, não, calma. Eu acho que eu ainda não estou num patamar para estar trabalhando do teu lado. Não tenho tanta experiência assim. Rodei algumas clínicas em Porto Alegre, trabalhei aqui, trabalhei ali. E nesse período eu acabei pegando bastante mão de trabalho. E junto com a minha finalização da graduação, eu já emendei direto a minha especialização. Então fiz minha especialização em prótese, fiz na PUC também. Legal. E aí, a partir do momento que eu terminei minha especialização, cara, já me via, assim, tinha uma certa facilidade para trabalhar com a prótese. Sempre gostei da parte da prótese e da parte da cirurgia, dos implantes. Então, eu tinha uma certa facilidade, sabia manejar bem, tinha um olhar talvez mais clínico também, por estar acompanhando ele, que a gente faz bastante prótese lá na clínica, a gente trabalha com bastante reabilitações lá. Boa. Então... Beleza, aí começamos a conversar, e ele, quem sabe não vem agora, E a partir do momento eu achei, cara, eu acho que agora eu estou pronto pra gente seguir esse trabalho, enfim. E, cara, hoje em dia a gente trabalha junto, a gente divide casos, a gente debate casos juntos. A nossa rotina, eu acredito que seja muito boa. A gente conversa sobre tudo e sobre muita odontologia, a gente vê o que a linha que está a odontologia. Eu acho que a nossa união com a odontologia
um pouco mais antiga, digamos assim, com a odontologia nova, a gente conseguiu mesclar tudo isso na clínica. Isso, de novo te interrompendo, mas isso eu acho muito legal no negócio de vocês, que tem toda essa bagagem, história que tu vai levar muito tempo para conseguir construir. Com toda certeza, pelo menos 30 anos. E talvez até nem consiga construir, né? Por todo o conhecimento, toda a jornada que teve, experiência, mas também do lado de cá, tu traz muito essa visão de tecnologia, inovação. Olha só, tá saindo isso novo, tá... A gente precisa buscar isso e trazer aqui para a clínica, né? Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que isso é um dos maiores diferenciais de vocês hoje? Olha, eu acho que um dos. Eu acho um deles. Um deles, porque a gente vê assim afora, tem muita clínica que ou é só a parte, digamos, antiga, ou só a parte nova. E qual é o grande problema dessa parte nova da odontologia que vem entrando? As pessoas não têm preparo. Não têm preparo para estar... Eles não têm a bagagem, digamos assim, construir o primeiro degrau bem certinho, passa para o segundo bem certinho, passa para o terceiro bem certinho. Eles já querem chegar no 10º direto. Então não tem todo o embasamento básico e já querem entregar o complexo. Eu acho que demanda tempo, demanda experiência e demanda caso. Legal, boa. Tu acha que esse é um grande diferencial de você, doutor José Pedro? A gente assim... por mais que a gente corra atrás, né, vá sempre tentando se atualizar, enfim, né, existem alguns princípios importantes que norteiam, né, a tua atividade odontológica ali, e isso não pode ser esquecido, né, são coisas que não vão mudar e não vão passar por mais que venha uma tecnologia, óbvio, isso não então, vai o que acontece é a tua necessidade de adaptar essas novas tecnologias nos teus princípios, para continuar fazendo odontologia de excelência. Então, o Matheus, claro, agrega nesse aspecto, porque tem todo esse conhecimento, né, do que dos colegas da idade dele estão fazendo, que a gente vê muita coisa no Instagram e vê muita informação, né, desses jovens e tal, e a gente às vezes fica preocupado, será que isso é realmente tal? Então o Matheus tem muito esse conhecimento, então com certeza agrega bastante e nos dá essa cara de juventude com experiência. Boa, que massa, que bacana. Vamos falar um pouquinho sobre os serviços que vocês prestam ali na clínica. A gente pode falar realmente do que vocês fazem, porque daí eu tenho algumas provocações, né? Tá bem. Vamos lá, diz pra gente aí o que vocês fazem no dia a dia da clínica. Então, assim, e até assim, pensando que a gente está falando com um público que talvez não tenha o conhecimento com algum técnico, então vamos tentar de maneira mais leiga. De maneira mais leiga, trazendo para o grande público. Então, na verdade, assim, hoje a minha atividade, vamos dizer assim, meu carro-chefe lá é a reabilitação. Que é a reabilitação? Na verdade, a reabilitação é quando um paciente vai tendo uma história, vamos dizer assim, né, na vida dele, de atendimentos, procedimentos, muda de dentista, vai aqui, vai ali, e chega num momento em que a gente precisa arrumar tudo, fazer uma reforma geral, tá, de ajeitar função estética, e isso é muito complexo, isso é uma coisa que eu diria assim, quando tu chega no topo, né, ou quando tu tem muita experiência, tu consegue juntar todas essas informações, todas essas do próprio paciente como pessoa, do próprio paciente como paciente de odontologia, e isso é muito legal, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Isso inclui, evidentemente, restaurações maiores e menores, né, para a gente conseguir devolver essas questões e tal, para fazer o paciente funcionar. Normalmente, existem consequências desses tratamentos menos, digamos assim, menos planejados, né?
e fazer esses planejamentos e acertar essas linhas, e acertar esses planos e a função, enfim, que envolve implantes, né, quando não existe o dente, envolve coroas, né, quando tu tem a raiz do dente, mas não tem a parte de cima ali que aparece, que a gente enxerga o dente. As lâminas de contato, que são coisas que a gente faz há muitos anos e tomou assim um rumo meio de mercado de venda, né? Virou meio moda, né? Das lentes de contato, Mas as facetas de cerâmica. As facetas, as lâminas de contato, então elas não foram criadas para ser algo estético. Sim, foram. Na verdade, o início, isso aí é mais ou menos da década de 50, em Hollywood, nos Estados Unidos, os caras fizeram, o Dr. Pincus, mais precisamente, ele começou a colocar lâminas de cerâmica coladas nos dentes dos atores, dos artistas, para que eles aparecessem melhor nos filmes, enfim, e tal. E aí, nessa época, ainda tinha algumas questões que não tinham acontecido, como a adesão, né, da odontologia, enfim, que veio mais tarde um pouco. Ele fazia e tirava depois, o cara ia para casa normal, mas quando ia entrar no setting lá, eles colocavam os dentinhos no cara. E aí depois, mais tarde, sim, aí se estabeleceu, descobriu, né, a adesão ao esmalte dentário, da cerâmica, da resina, e aí a gente conseguiu fazer essas facetas de fato serem definitivas, né? Legal. E então, assim, elas surgiram, sim, como uma possibilidade estética para o paciente, embora hoje a gente vê muita... Como a gente está vivendo mais, né? A gente tem muito mais, um público mais envelhecido, e provavelmente isso vai aumentar a cada ano. A função mastigatória, enfim, os desgastes que a gente tem, hoje a gente usa as facetas para restabelecer função também. Então é uma coisa que não é só moda, né? Ela é importante para a questão estética, mas ela é também uma possibilidade de tu reabilitar a função, né, dos movimentos mandibulares, da mastigação, né? Se for feito de maneira correta também, né? É óbvio. É óbvio. Tem assim, considerando sempre que ela vai ser feita com perfeição, né? Com todos os requintes que a gente pode, inclusive do próprio microscópio, né? Para criar lâminas extremamente bem adaptadas e aí muito bem coladas, que duram, hoje eu tenho casos de mais de 30 anos. Vou puxar um pouco aí esse teu comentário, né? Se for feito da maneira correta. Vocês já devem ter pego alguns casos de ter que refazer... Sim, retrabalhos a gente acaba pegando bastante, né? Mas, assim, voltando um pouco naquela outra parte que a gente estava falando de reabilitação, pela complexidade que o José Pedro estava falando, o que acontece? A gente consegue, como somos reabilitadores e especialistas nessa área, a gente consegue ver o paciente como um todo. Às vezes chega um paciente que está faltando um dente ou ele sempre quebra aquele um dente. Se tu não tem esse olhar reabilitador, tu vai olhar apenas para aquele dente. Se tu tem um olhar reabilitador do todo, tu vai ver que existem inúmeros outros fatores por que aquele dente está quebrando, por que aquele dente não está funcionando. Então, esse ver reabilitador envolve muito mais tu entregar a função e não somente pensando na estética. Então, tu acaba entregando uma função e uma qualidade de vida melhor nessa situação, né? Porque às vezes o cara tá ali só para arrumar um dente, vai ficar indo de dentista em dentista e nunca vai dar certo. Sim. Se tu não olhar pelo todo e daqui a um pouco que tá resolvendo um outro lado, uma função, uma guia canina, alguma guia protrusiva. O que é guia canina agora? Não, caninos são os nossos dentes mais pontudos, digamos assim. Mas o que eu queria dizer é que no ver todo, entendeu? Às vezes tu tá com um problema num dente só que tu não consegue recuperar, não consegue salvar, tá sempre quebrando alguma coisa. Às vezes tu tá com um problema muito maior do que apenas um olhar somente naquele dente. Sim, entendeu? é como se tivesse uma infiltração em casa, vai lá e bota um gessinho na infiltração e tá resolvido. Na verdade, daqui a um pouco tem um monte de cano quebrado pela casa inteira que tá dando um monte de problema. Boa, legal. Mas falam de algum caso assim que, cara, vocês abriram a boca do paciente, como que foi feito isso, sabe? De vocês quase não acreditarem. Acho que
é uma curiosidade legal, assim. Eu acho que entrando nessa moda das facetas, né, tanto nessas modas facetas de resina, o que acontece muito é por isso que eu disse o fazer bem feito. O que acontece? É feito de qualquer maneira, colocado de qualquer maneira, não tem adaptação, não tem um polimento, não tem um acabamento necessário. Então isso daí vai agredindo, tanto tecido gengival começa a dar bafo, começa a dar mau hálito, começa a sangrar. Os primeiros, uma semana ali tá lindo, perfeito, maravilhoso. Com o passar do tempo fica um horror. O cara fica com bafo, o cara tem mau hálito, não consegue passar fio dental. Entendeu? E isso que o José Pedro trouxe lá de Miami, da adaptação das peças com o microscópio, a gente acaba preparando os dentes também com o microscópio. No caso, a gente consegue fazer o término extremamente delimitado, aonde encaixa a peça, extremamente delimitado, peças extremamente finas, que a gente consegue ver microscopicamente ela encaixada. Se tu tem um pouco para cima ou uma sobre cerâmica ou uma sobre resina que seja, não vai ficar bem adaptado. Vai começar a criar micro-organismos ali, vai ter bactéria, vai ter inchaço, vai ter sangramento e aí começa toda a bola de neve, causando daqui um pouco uma... Que massa. Tem alguma diferença, e pergunta de leigo mesmo, né? Tem alguma diferença de valor? Tu quer a tua resina, a tua faceta no microscópio é um valor? Ou vocês não fazem sem ser no microscópio? Não, a gente não faz sem ser no microscópio. Boa. Todas as nossas adaptações das facetas, principalmente as anteriores, todas com microscópio. Que legal. E pelo que está dizendo, há uma diferença gigante para o negócio, né? Assim, a olho nu, com certeza. Na verdade, assim, essas questões técnicas, assim, elas estão conectadas com durabilidade. Que hoje, como as coisas existe uma tendência de serem mais fugazes, enfim, de ser uma coisa só para quebrar esse galho, para ir naquela festa, ou para... se criou a falsa ideia de que isso não tem consequências. Sim. E, na verdade, essa é a minha grande, talvez, o meu foco, né, é durabilidade. O que significa isso? Significa que se tu faz em um momento, da melhor maneira possível, essa peça vai durar muito mais. O que significa isso? Isso é bom de explicar, porque as pessoas não se dão conta disso, né? E cada vez que tu faz um retrabalho, cada vez que tu precisa tirar uma restauração e refazer, existe uma agressão. O dente é um órgão vivo, né? Como qualquer parte nossa, porém muito mais complexo, porque nós não temos um edema no dente, não tem inchaço. Quando tu te corta, né, tem um edema e tal, porque o sangue vai para ali, para aquele local, extravasa os vasos, faz um processo inflamatório. No dente é a mesma coisa. E cada vez que se faz um procedimento, diminui a capacidade dessa quantidade de sangue que a gente consegue mandar lá para dentro, e cada vez a gente vai ter mais dificuldade desse dente se defender dessas agressões. Até dar canal, até o canal não funcionar bem, até perder o dente, até fazer implante. Então, fazer bem, ter qualidade nessa largada, significa conservar, né, a saúde e esse órgão dentário. Então, isso implante não é dente, né? A gente faz muita coisa bacana com implante e óbvio que depois que perde o dente, implante é maravilhoso, mas os dentes são os dentes. Não tem como a gente substituir e dizer, não, tal, agora tu tem um dente novo. Não é. Então, assim, essas questões de qualidade, de durabilidade, os protocolos internacionais, eu vou muito para os Estados Unidos em congressos para pegar esses protocolos. Tu tem ideia de quantos congressos já participou fora do Brasil? Cara, entre dar aula, palestra, enfim, e assistir, eu até trouxe, tinha trazido meu currículo lá, uma pilha de coisas desse tamanho, assim, não sei, cara, sei lá, 1000. Sério? Sim. Eu ia falar mais de 100, será? Muito mais. Só de aulas em cursos, em congressos, eu passei quase 15 anos falando nos congressos e depois sempre indo como assistente daí. Nos Estados Unidos até já fui palestrar
Mas de assistir, assim, hoje, nesses protocolos, que eu até não tenho mais palestrado, eu fico pegando essas novidades ou esses protocolos, ou até para consolidar aquilo que a gente já faz aqui em primeira mão, na primeira lançamento da pesquisa ou desses protocolos, a gente já está sabendo. Então, mais de 1000 congressos no currículo. Provavelmente. Eu teria que conter no meu Lattes aí, talvez a gente possa contar, mas tem bastante. Legal. Deixa eu te perguntar, isso no mundo inteiro ou focado bastante nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos e Europa, né? Nos Estados Unidos tem a questão desses congressos serem em inglês, e como eu estudei lá, morei lá e tal, é mais né, é fácil de ir lá. Tem muitos congressos que não tem tradução, né? Então isso seleciona, né? Eu normalmente vou e encontro pouquíssimos brasileiros lá, né? Mas nos Estados Unidos, esses congressos que eu vou sempre são mundiais, na verdade. Tem gente da Europa, e como para ir para os Estados Unidos é quase até mais barato do que ir para a Europa, né? E esses caras da Europa vão, os italianos vão, os espanhóis vão. Tem muita gente do próprio Brasil, né? Tem gente boa também, evidentemente. Mas a gente consegue esse acesso, né? Que vai te diferenciar, evidentemente. E tudo em busca desse foco que é qualidade, que é durabilidade. Isso é uma coisa, isso é mais barato, né? A gente não faz o cálculo. O dentista é caro e tal. Caro é tu pagar um valor lá e daqui a 5 anos, 4 anos, tu tem que fazer de novo. Né? E aí tu vai ver que aquilo te prejudicou, teve consequências biológicas, né? Que a gente na tua saúde. E isso é caro, né? Então a gente obviamente tem uma noção de qualidade e de agregar valor nisso, que obviamente não tem mágica, né? A gente precisa que isso seja bem feito, e é só assim que a gente trabalha, que o Matheus falou assim, às vezes dá para optar, não dá para optar, é sempre aquele projeto. Na verdade, o caro é o que não dá resultado, né? O caro é o que não dá resultado. Se a gente for fazer em alguma coisa e der um valor X e tu tiver que refazer, já tá caro. E o pior, acho que nem é isso, né, Matheus? O Zé Pedro trouxe ali na fala dele que os problemas que podem acarretar. Exatamente. E até li uma matéria semana passada, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que eu não fazia ideia, que tem a saúde bucal tem relação com algumas doenças sistêmicas, Alzheimer, até diabetes, às vezes até infartos. Cara, coisas que não fazia ideia. Quando eu li aquilo, meu Deus do céu, velho. E tem até assim, ó, o meu irmão, que também é dentista, tem a pesquisa de doutorado dele é sobre inflamação gengival e desempenho de alta performance em atletas. E tem a ver, ou seja, o cara que tem mais inflamação bucal, infecção, ele tem um rendimento prejudicado por essa razão. E a outra coisa é a seguinte, se tu tem uma inflamação crônica na boca, tu tem um exército que é a tua imunidade. Se tu tá deslocando esses soldados para combater lá a placa bacteriana e a inflamação gengival que tu tens lá, cárie, enfim, na boca, tu baixa tu tem uma parte da tua imunidade que está sendo usada, né? E que daqui a pouco tem algumas outras questões, e aí até isso que tu falasse, né? De ter relação com endocardite bacteriana, com outras infecções, né? Que a gente pode ter. E agora, mais recentemente, que eu ainda não verifiquei isso cientificamente, relacionado com Alzheimer, né? Que é a bactéria que habita, enfim, o processo na periodontite, que é, enfim, um tipo de doença inflamatória da gengiva. Eles encontraram nos pacientes com Alzheimer. Então, eu não sei, assim, a informação que tu tens é a informação que eu tive. Eu não fui ainda, porque sempre a gente vai na biblioteca, nas bibliotecas virtuais aí para procurar e ver o que exatamente foi, se é comprovado.
Isso é outra coisa, né? De tu sempre ter comprovação. Tu não faz testes e nem diz coisas para os pacientes que não são absolutamente científicas e comprovadas. Isso traz também muito a importância de tu ter aquele acompanhamento e fazer check-ups e prevenções regulares, né? Com certeza. A gente antes tinha, pelo menos aqui no Brasil, né? Depois tu pode falar um pouco desse último curso que tu fez agora em Los Angeles, que a gente tinha periodicidades de ir ao dentista aqui um pouco de ano em ano, de 6 meses em 6 meses, para fazer uma profilaxia e fazer um check-up geral para ver se está tudo ok. Agora tu foi lá no curso em Los Angeles e a gente já mudou um pouco do protocolo atual. O que se tem agora é que, assim, se tu tens um implante, por exemplo, que seja, tu tem que ir pelo menos de 4 em 4 meses no dentista cuidar disso. Se tu tem um implante... O implante, ele não é para sempre. Ele vai durar muito se ele fica livre de infecção, se ele não tiver bactérias, porque, na verdade, as roscas que a gente tem no implante, né, é um parafuso. E aquelas roscas para travar no osso. E aquilo ali, depois que a bactéria entra, não é como a raiz do dente, que é lisa, que tu consegue raspar e tirar. Nunca mais tu tira. E aquilo ali vai fazendo o processo de perda óssea até soltar o implante. Então, os implantes, os usuários de implante, vamos dizer assim, os pacientes que têm pelo menos um implante, devem ir ao dentista de 4 em 4 meses. E essa é digamos assim, o cuidado que a gente tem para que isso dure realmente uma vida inteira, né? E tanto que tem muitos pacientes que acham que depois que colocou o implante, colocou o implante, não precisa ter o cuidado. O cuidado tem que ser daqui um pouco até redobrado, porque a gente está substituindo o elemento que é do corpo, que sabe se defender, por uma coisa que é um titânio ali e a gente precisa ter um cuidado muito maior. Questões de adaptações e até a própria higiene. Exatamente, porque assim, o selamento que existe no implante é diferente daquele que a gente tem no dente, em termos de resistência, de capacidade de se defender, de impedir que bactérias entrem. E aí essa junção, essa conexão que tem do tecido da gengiva no implante, ela é muito mais vulnerável. Então tem que cuidar mais do que dente. Na verdade, esse é o novo protocolo. Implante não é para sempre e pacientes com implantes devem ir ao dentista pelo menos 3 vezes por ano. Bom, e falando um pouco mais de implante, né? Quais são, assim, os principais cuidados depois que alguém coloca um implante? Então, existe... Primeiro, a gente precisa respeitar o tempo biológico do implante para ele fazer a osteointegração, que é o período em que as células estão crescendo ali. O que é osteointegração? Osteointegração é o crescimento ósseo ao redor dessas roscas da superfície do implante. Microscopicamente, o organismo vai crescendo. Não existe uma ligação, uma cola ou alguma coisa desse tipo. O implante ele prende no osso porque o osso cresce e vai se crescendo nessas irregularidades do implante até ele ficar travado ali. Então, assim, o primeiro cuidado é respeitar esse período biológico, digamos assim, de crescimento ósseo. Fazer um implante adequado, isso significa posicionar o implante vertical e horizontalmente numa posição correta. Hoje a gente usa muito a cirurgia virtual, tu coloca o implante no programa ali, né, virtualmente, define exatamente onde tu quer, a partir daí tu produz um guia, esse guia é impresso e aí é colocado no paciente e a gente consegue colocar o implante exatamente onde ele precisa estar. Então isso dá muita rapidez, velocidade, questões pós-operatórias também diminuem muito, né? Dor e essas coisas, todo tempo de cirurgia. E o próprio conforto do paciente na hora da cirurgia, né? E também isso acaba entrando muito a tecnologia atual, né? Porque a gente consegue, com o escaneamento, confeccionar um guia junto da tomografia. E esse guia é colocado na boca do paciente. Virtualmente é como se essa cirurgia já tivesse sido feita antes, de maneira digital, onde a gente consegue planejar a altura do implante, a espessura do implante e a posição exata onde a gente quer colocar. No caso, a cirurgia fica muito mais rápida, tem menos dor e acaba que o pós-operatório do paciente é muito melhor também. Imagina para o leigo aquelas plaquinhas que tu usa até de clareamento, vamos imaginar que tu encaixa nos dentes, naquela ausência ou naquele dente que tu vai extrair, tem um buraquinho
onde tu vai instrumentando o osso, né? E vai colocar aquele implante exatamente onde ele precisa ser colocado. Bem legal. Bem legal. Isso é uma... Que massa. É, a tecnologia aí veio para arrasar mesmo. Antes a gente botava na mão, né? E aí tu dependia da tua capacidade motora, né? Para fazer, enfim, a colocação dos implantes. E hoje a gente consegue colocar dessa forma. Que é bem mais mesmo preciso. Que tenha tecnologia, não dá para deixar de lado, achar que hoje em dia é muito mais fácil. Tem que ter todo um embasamento técnico e científico e, enfim, do que como era feito antes, né? Porque, e aí, se daqui a um pouco tu vai botar com a guia e tu não deu certo, o implante não travou alguma coisa, então tu tem que ter as brocas não passam. ou daqui a um pouco a abertura do paciente é um pouco limitada, enfim, então tu tem que saber fazer sem guia. De qualquer jeito. Tu tem que fazer, digamos assim, tem que saber fazer a forma analógica para te poder fazer o digital. Legal. Se tu não sabe o chão do analógico, tu vai tomar pau no digital. Boa. Olha só, queria que vocês quebrassem alguns mitos e verdades aí de pacientes. E não sei se é mito ou se é verdade, o clareamento enfraquece o dente? Não enfraquece. O que acontece? Verdade. Quero verdade. A verdade é a seguinte. O clareamento, ele acontece Só por que eu tô perguntando isso? Porque eu tô louco pra fazer um clareamento. Pode fazer. Tu pode. A gente vai te passar, tu entra em contato com a Cor lá, a Samara vai te atender e aí a gente já pode marcar um horário para amanhã para ti. Então tá. É bom até assim, porque tem muita gente que chega assim, eu quero fazer clareamento a laser, ou não vou fazer a laser, será que faz mal, será que não faz mal? A primeira coisa que a gente tem que saber é que o clareamento acontece do contato com o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, com o esmalte dentário. Isso foi descoberto porque um dentista, um ortodontista, botou o aparelho, aquele monte de ferrinhos e tal, e aí o dentista mandava os pacientes enxaguar com água oxigenada. Né? Para limpar, enfim, e tal, e a água oxigenada realmente faz essa função. E aí ele começou a perceber que os dentes dos pacientes dele se tornavam mais brancos. E aí que se descobriu, ou seja, essa é a verdade sobre isso, certo? Então, assim, existe uma alteração desse contato na superfície, na verdade é na microdureza superficial do esmalte, que é, assim, leigamente, um amolecimento microscópico da superfície do esmalte. Em contato com o clareador. Mas que, dependendo de trabalhos, tem algumas variações de 7 a 30 dias, a saliva repõe tudo novamente. Então, assim, não tem absolutamente nenhuma sequela, prejuízo do esmalte. O clareamento é muito seguro. Boa. O mito que existe do clareamento é clareamento a laser. Eu queria falar. Isso sim é o clareamento... Primeiro, clareamento a laser não existe, né? Existiu. Eu vejo um monte de gente vendendo. Não, existe. Existe um laser. Ele quis dizer que não faz diferença. Existe um laser que foi feito sei lá quanto tempo atrás, que ninguém usa esse laser que é o do clareamento. Só que existe muita gente, clareamento a laser. Na verdade, bota a luzinha. Botam qualquer luz ali e estão te vendendo um clareamento a laser, mas o clareamento a laser não existe. O que acontece é o seguinte, os caras, todo mundo quer para ontem. Eu tenho um casamento sábado, quero fazer um clareamento. Então isso, a própria indústria odontológica, né, tratou de verificar possibilidades de aumentar a velocidade desse clareamento. E aí se tentou várias formas, vários tipos de energia, luzes, laser, calor, a história do clareamento, e que eu, por ter a minha idade, acompanhei isso desde o início, né? E a gente foi acompanhando os trabalhos científicos, assim, comparações e tal. Se faz assim, se faz com laser e sem laser, se faz... tem clareamento no consultório e clareamento caseiro. Então, todos esses trabalhos assim, foram quase que esgotados há uma década atrás, mais ou menos. Então, sempre se quis aumentar essa velocidade por causa disso, por causa de uma demanda de mercado. Né? Só que nenhuma delas conseguiu comprovar cientificamente que é melhor, que clareia mais ou que dura mais tempo, tá? Usando qualquer tipo de energia. O que clareia, ponto, água oxigenada contra o teu dente.
É isso que clareia. Pode ser mais concentrado, menos concentrado, pode ser mais tempo, menos tempo, pode ser... Enfim. Então, assim, essa história do laser, inclusive, tinham lasers que foram fabricados para fazer clareamento. Só que a indústria andou um pouco na frente da ciência e aí daqui a pouco, provavelmente, esses equipamentos estão lá na garagem do consultório. E fora que esses equipamentos eram vendidos muito caros. Muito caros. Absurdamente caros, assim, preço... Então, assim, isso é uma coisa que precisa deixar claro. Não tem nenhum acréscimo fazer clareamento com laser. O que vai clarear no fundo, botando laser ou não, é o peróxido de hidrogênio. Pode fazer, é super tranquilo. Não tem... Mas também não posso sair na farmácia e comprar uma... É bom ter um acompanhamento, porque assim, às vezes tem aumento de sensibilidade, que a gente precisa controlar. Tem o quanto tu deve usar, porque existe uma saturação, não vai clarear mais do que isso. Então, é óbvio que melhor é fazer, embora até nos Estados Unidos eles vendam isso... Na farmácia? Na farmácia. É mesmo. Eles vendem, o grande problema... porque é tão inofensivo que não tem maiores problemas. Claro, se pegar um tubo de clareador e começar a beber, provavelmente vai te dar mal. Mas o grande problema é o acompanhamento. Né? Porque assim, ele satura, né? Ele chega num nível de clareamento, né? Que dali para frente não vai tá desperdiçando dinheiro, tempo, enfim. E pode, nesse quesito, sim, tá prejudicando a própria gengiva, né? Sim. A gengiva começa pode a sofrer. Começar a queimar um pouco a gengiva. Eu tô quase fazendo uma consulta aqui com vocês. Mais uma pergunta. O que vocês fazem quando o paciente tem medo de ir no dentista? Isso é uma questão... Como resolver isso? Cara, eu acho que todo dentista é 99% da população. Ninguém gosta de ir no dentista, né? É muito chato. Eu já atendi ele e ele não gosta de ir no dentista. O que acontece, né? Até tu vê, esse é um assunto bem antigo, porque eu fiz um trabalho a gente tinha a psicologia aplicada ao odonto, uma disciplina na faculdade, isso lá em 1985. E a gente fez um trabalho exatamente com esse aspecto, né? De medo do dentista, de fobia de dentista. E realmente, claro, se não é uma fobia, primeiro a gente sabe que não é agradável. Não existe... Embora alguns pacientes até durmam, tem gente que não se importa mesmo, mas o medo do dentista eu acho que já está no DNA do ser humano, porque tu imagina fazer essas coisas que se fazem, essas necessidades, cirurgias, enfim, sem anestesia lá em 1455. Bom ponto. Talvez isso já venha, né, essa algeriza. Então, eu acho que o trauma vem é muito desconfortável e muita dor. O dente é um elemento que dói bastante, dói para ser tratado, é uma dor difícil de suportar. Então eu acho que tem isso, né? Tem grande parte não gosta, beleza, mas se tu consegue ir, tá tudo bem. Agora, se tu deixar tua boca virar num horror por medo, bom, aí tem que entrar psiquiatra, né? Tem que alguma ajuda desse tipo deve ser necessária aí para tu sair dessa. Eu acho mas que normalmente trauma, as pessoas aguentam, né? Eu acho tem muita gente com trauma. Assim. Muito trauma. Tem pacientes mais difíceis, né? Pacientes que tu vê que o cara tá com medo, o cara sai da cadeira, molha as costas. O que tu faz? Como é tem que ir driblando, tem que conversa, tu diminui a velocidade, aumenta o tempo de consulta. Hoje vai só aumenta o tempo de consulta. Não tem, quando eu chegar lá para fazer uma consulta com vocês, não é dentro daquela uma horinha não. Tá com medo, tá sem medo, uma hora deu que já tem outro. Tanto que a gente trabalha. A gente trabalha funciona? muito com atendimento humanizado, né? Então, cada paciente é único, cada paciente tem o seu tempo de paciente. Então, quando tu chegar lá, a gente já vai saber o perfil que tu é do paciente. Então, vamos deixar um pouquinho mais de tempo para ele, vamos deixar um pouquinho menos, vamos lidar dessa forma. Tanto que muitos pacientes nossos viram nossos amigos, agora mesmo, o Zé Pedro estava de aniversário, um amigo dele, que é paciente, virou muito amigo da gente. O cara mandou cesta, mandou isso, então acabam virando, digamos, uma família. Que legal. Todos os nossos pacientes a gente atende como se eu estivesse atendendo minha mãe, como se eu estivesse atendendo meu pai. Ao invés de odiar o dentista, eles amam o dentista. Eles não gostam de fazer o procedimento, mas eles amam. Mas tem como assim, esses tratamentos de reabilitação são tratamentos extensos, às vezes meses, às vezes anos, né? A gente vai trabalhando. O que acontece? Uma das, digamos assim, qualidades que eu acho que eu tenho particularmente é velocidade, sem perder a qualidade, obviamente, na parte operatória mesmo, né? Então,
como tu já tem muito tempo fazendo aquilo e como tu consegue fazer aquilo muito rápido e bem, os pacientes vão entendendo, mas aqui é melhor, eu não sofri tanto, foi mais rápido. Lá. Então, essas coisas, quando o paciente inicia o tratamento, ele faz, faz consultas de 2, 3 horas, e quando ele já está para o final, a gente consegue tocar aquilo que se fazia em 2, 2h30, fazer em 1 hora, 1h30. Porque o cara já está mais domado, vamos dizer assim. Já está com mais confiança. Isso, tem toda essa questão. Tu não sabe se o cara é realmente bom, se vai doer, se o cara é mais bruto, mais enérgico. E daqui a pouco tu conhece o dentista e tu já vai te... Tanto que tem pacientes que dormem mesmo, né? Dorme na cadeira. Lá tem que deixar um abridor para ele ficar com a boca aberta e o cara apaga. Porque já está confiante, porque já está num outro estágio de dentista. Contem uma cena engraçada que aconteceu. Não fala o nome do paciente. Conta uma situação engraçada aí. De algum amigo que não vai dar bola, que sabe? Aquele parceiro. Deixa eu ver alguma coisa. Pensa numa aí pra gente. A gente dá uma risada junto. Essas questões, assim, a gente tem, enfim, lidando com o público, né? Tu tem pacientes de todos os tipos de comportamento e tal. Embora eu acredite, assim, que os pacientes vão ficando porque tem essa afinidade contigo, pessoal, sabe? Existe isso também. Mas, deixa eu me lembrar de alguma coisa muito hilária. Eu não consigo me lembrar de nada. O cara tá todo dia tá rindo, falando de um, falando de outro, e agora não consigo me lembrar de nada. Deixa eu ver alguma coisa que foi muito engraçada. Tem uma que é bacana. Tem um paciente, cara, com poder econômico lá em cima e tal, classe A+. E o cara morava numa outra cidade e trabalhava com... Eu não posso dizer nada para não ter nenhuma pista. E aí o cara fazia... ele perdia os dentes por periodontite. Ele mesmo tirava os dentes. Tirava os dentes. E como ele trabalhava com resina, o hobby dele era com resinas e tal, enfim, ele começou a fazer os dentes de resina. Como assim? Ele colava os dentes. Ele fazia um dentinho e colava. Nos próprios dentes dele. Entendeu? Tá. E aí ele foi colando, foi perdendo, foi colando. E aí ele fez uma espécie de uma chapa colada nos outros dentes. E aí ele pegou uma broquinha e riscou e dividiu um bloco de resina. Cara, eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu disse, mas o que é isso, Jesus? O que é isso? Eu não conseguia tirar, porque o dente é retentivo, né? E aí eu não conseguia tirar. Imagina a quantidade de placa bacteriana, de bactéria, de sujeira. Deus. E um cara queridésimo, assim, um cara maravilhoso. Ele já faleceu, mas um cara maravilhoso, um cara nota 10, assim. Um cara pra frente, tinha avião e voava. E cara, com isso, então assim, associado, né, talvez ao medo e talvez... Até porque ele conseguia, de uma certa forma, rir, né? O cara morava meio num sítio, numa fazenda, que não tinha grandes convívios sociais e tal. E aí o cara foi fazendo os dentes, Isso foi a coisa... Isso realmente foi, assim, único. Nunca tinha visto isso. Não é tão engraçado, talvez seja um pouco triste até, mas enfim... fazer o próprio dente, isso aí, esse cara... É um artista, eu tenho fotos dessa peça. Assim, história engraçada, não me lembro de nada, mas tem uma história que foi um paciente, já atendia há bons anos ele chegou para fazer uma reabilitação de alguns dentes aqui da frente, enfim, e ele estava com um dente faltando embaixo. E eu conversando com ele, enfim, ele... cara, tenho medo de ir no dentista, não gosto de ir no dentista, tenho trauma de ir no dentista, mas, cara, minha mulher tá me incomodando, eu vou ter que ir. Aí ele veio, ele tinha 2 dentes bem escurecidos. Enfim, fui reabilitando ele sempre muito, muito apreensivo. Na primeira consulta, muito tenso, apreensivo. A partir da segunda, tu vai conversando, tu vai sabendo a maneira com que tu vai manejar com cada um. Cada um é um, tu vai aprendendo como manejar com qualquer tipo de paciente. Um cara mais eufórico, um cara mais calmo. Enfim, tu vai levando. E esse paciente, ele estava com esse dente faltando.
E aí eu perguntei pra ele, tá, e esse dente aqui faz quanto tempo? Perdeu esse dente, ele quebrou, tu tirou. E ele assim, cara, se eu te contar essa história, tu não vai acreditar. E eu, lá vem, né? O cara já começa. Quando o cara fala isso, é porque tu já começa, cara, o que tu fez com esse dente? E aí, tá, papo vai, papo vem, e ele pegou e falou, cara, teve um dia que esse meu dente começou a me doer. E ele já tava meio quebrado. Eu tava em casa, eu tomei um goró, tomei quase meia garrafa de uísque, tava bem male, peguei um alicate e arranquei esse meu dente. E eu falei, cara, deve ter alguma coisa aí embaixo. Ele falou, cara, saiu todas as raízes do dente. Eu puxei, mostrei pra minha mulher, ela ficou horrorizada. Mordi um algodão com álcool e fui dormir. Cara, o cara tava muito bem ali, muito bem. E tu vê essas... Cara, uma atrocidade isso, né? Tu vê isso, às vezes o cara vai extrair um dente no consultório e demora com todos os instrumentos, o paciente anestesiado, com toda a ferramenta necessária. O cara foi ali, pegou um alicate e arrancou o dente. Eu falei, cara, vou te contratar para trabalhar comigo. Cada uma que vocês devem passar ali, né? E agora vão ficar pensando. Dia, né? Agora vão ficar pensando. Realmente, essa daqui foi boa. Tem muitas, Gente, mas que legal. A gente tá chegando na parte final agora. Acho que o tempo voa, né? Tem muita coisa para ser contada ainda, tem muita história. E daqui com certeza vão surgir outras ideias da gente criar mais essa comunicação, essa forma que é o primeiro passo, né? Na forma de comunicação de vocês quanto empresa e quanto pessoas, né? Sim. Hoje foi muito mais um momento para dar voz para vocês que estão à frente ali da clínica, né? E Garopaba. Tem a clínica lá em Garopaba então, também? Garopaba era um sonho que eu tinha. O que acabou acontecendo? A gente recebe pacientes de muitos lugares aqui do Brasil e fora do Brasil. E começou a vir um número significativo de pacientes de Garopaba. E eu gosto demais de Garopaba, e, enfim, e surfo, né? Então... surgiu essa possibilidade de a gente ter um consultório lá em Garopaba e acabou acontecendo. A gente comprou uma estrutura já pronta lá de um dentista e que a gente tem, até é bom tu ter tocado nesse assunto porque as pessoas acham que eu me mudei, que eu fechei aqui, que fui embora para Garopaba. Ainda não. Talvez um dia. Ainda. Eu vou te dizer assim que eu tenho muito prazer em ter esse consultório aqui com os pacientes que eu tenho. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Então, eu acho que provavelmente eu vou ficar, talvez inverta, né? Hoje eu vou 3, 4 dias por mês para atender os pacientes lá e o resto eu fico aqui. Talvez aconteça ao contrário, né? Fique aqui uma semana e 3 semanas lá. Mas nós aqui não vamos nunca, não vai fechar o core aqui para abrir lá, ou eu não vou definitivamente para lá. Até o Matheus está comigo também por isso, né? Para poder ter alguém junto para fazer essa parceria aí. Que bacana. Mesma qualidade, né? Mesma qualidade. É o mesmo serviço que presta aqui, presta lá no Core em Garopaba. Absolutamente tudo igual. Mesma coisa. É só para facilitar. Tem bastante em Garopaba, como depois ali da pandemia, foi muita gente morar lá para fazer, enfim, trabalho à distância, né? Pela qualidade de vida, enfim, e existe um público já para que poderia ter ou desejar fazer um trabalho de qualidade, né, no dentista, e ele não precisa mais sair de lá, tanto que esses pacientes saíam de lá para vir aqui, agora eles não precisam mais sair, então isso é uma possibilidade. Pessoal de Garopaba. Boa. Na verdade, o core de Garopaba nada mais é que uma extensão daqui, né? Tudo que a gente aplica de odontologia aqui, a gente aplica lá em Garopaba. Tem microscópio lá. Tem microscópio lá, tem scanner lá. Tudo que a gente aplica em Porto Alegre, a gente aplica em Garopaba. Eu e o José Pedro estamos full time aqui em Porto Alegre ainda. O José Pedro ainda vai a Garopaba, atende vários pacientes lá. Então a gente está com os mesmos serviços que a gente aplica aqui, a gente aplica lá da mesma maneira, com a mesma qualidade, com a mesma durabilidade. O negócio é um só, então. O negócio é um só. É só uma escadinha para lá. Legal. Mas o que a gente faz lá, a gente faz aqui também. Bacana. E aqui nós estamos aonde? Onde está a clínica? Carlos Gomes,
Avenida Carlos Gomes, 1998, sala 1004. Boa. E nas redes sociais, né? Que quem quiser procurar, Matheus. @odontologia.cor. A gente passa um pouco do nosso dia a dia lá. Então, quem quiser nos seguir aí, nos acompanhar, vai ter um pouquinho do que a gente aplica todos os dias lá. E estamos chegando num novo momento, né, para Cor, para o Dr. José Pedro, que agora é estar mais próximo do público, se comunicando, né, doutor? Isso aí, essa é uma decisão que a gente tomou porque como é irreversível, né, essa questão toda das redes sociais e tal, a gente achou que o Cor também deveria estar aí, até para se contrapor a tantas coisas que a gente vê que pobres em relação à odontologia, então a gente tem essa preocupação de ocupar esse espaço para trazer a ciência, enfim, a odontologia de excelência. Perfeito. Vamos encerrando então esse bate-papo. O que vocês acharam? Foi muito um bate-papo produtivo, legal, né? Curti muito. Então... tem muita história para contar. Tem uma outra coisa também que a gente vai... que é uma ideia já antiga que eu não conseguia, por questão de tempo, organizar, e muita gente me pedia para fazer cursos. Olha de aí. ter, enfim... a modalidade eu acho que vai ser aquela... Já existe isso, né? Alguma coisa relacionada à mentoria ao lado do mestre? Uma coisa desse tipo, que as pessoas me pediam, faz um curso sobre faceta, eu queria aprender contigo e tal. Então agora a gente está com esse projeto, assim, de tentar organizar isso e fazer talvez online ou mesmo no consultório lá. Não, mas não fala muito, deixa um pouco no segredo. Vamos dar um spoiler, então. Segue lá o don'ts.cor, né, que a gente vai ser algumas coisas, mas que legal. Gente, bom, é isso então. Considerações finais ditas. Acho que é isso. Olha, tem que dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? Conversamos bastante. E foi o primeiro de muitos. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço.